Você já sentiu vontade de gritar, mas se calou. Já sentiu a raiva subir, pressionando o peito, esquentando o rosto e mesmo sem dizer nada. Você explodiu por dentro? Se sim, você entende o que é a fúria silenciosa. Aquela que não quebra objetos, mas corrói por dentro. Que não explode em gritos, mas vaza em atitudes duras, olhares secos, distanciamento. A raiva não precisa ser barulhenta para destruir. Ela pode ser discreta, contida, socialmente aceitável. E mesmo assim, ela derruba relacionamentos, liderança, saúde e você. Neste terceiro episódio da série O Método do Gladiador Estoico, vamos falar da raiva como um fogo que, se não for controlado, queima primeiro o guerreiro. Você vai aprender como dominar a raiva sem se reprimir, como canalizar essa força sem deixar que ela exploda ou apodreça, e como usar as técnicas estoicas para transformar esse impulso em poder estratégico. Mas antes de irmos para as soluções, precisamos olhar para o problema com sinceridade, porque talvez você não ache que tem problema com raiva. Afinal, você não grita com todo mundo, você não agride, você não perde o controle na frente dos outros. Mas aqui vai uma verdade: quem guarda a raiva em silêncio também está sob o domínio dela. A raiva pode se esconder na impaciência disfarçada de produtividade, no perfeccionismo que destrói o prazer de viver, na intolerância com erros pequenos, na pressa, na irritação, no julgamento constante, no silêncio amargo durante dias só porque alguém disse algo que te feriu. E o pior, você pode até se convencer de que isso é força, que estar sempre em alerta, com o rosto sério, cobrando dos outros, se irritando com o mundo, é sinal de autoridade. Mas, na verdade, pode ser só sinal de uma raiva antiga, mal digerida, que virou estilo de vida. O estoicismo não diz para você eliminar a raiva. Isso seria tolice. A raiva é natural, humana. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre isso, de ira, sobre a raiva. Mas ele também escreveu uma das frases mais brutais da filosofia antiga: a raiva é uma loucura de curta duração. E ela é mesmo, porque nos transforma por minutos ou horas em alguém que não pensa, não ouve, não vê o todo, só quer vencer. Mas vencer o quê? Um argumento? Um ego ferido? Um ataque? Que talvez nem era pessoal. O estoico moderno não vence brigando. Ele vence dominando a si mesmo antes da briga começar. E esse é o propósito deste vídeo. Hoje você vai aprender a reconhecer os 3 estágios da raiva e interromper o ciclo antes que ele exploda. Dominar técnicas estoicas de contenção e redirecionamento. Praticar exercícios físicos e mentais para descarregar a raiva com dignidade. Aplicar isso no trabalho, na família e até na solidão silenciosa. Adotar um código de presença estoica, que transforma raiva em respeito. Mas antes, me responda com honestidade. Você já se arrependeu por ter falado algo no impulso da raiva? Já ficou dias se sentindo culpado pelo tom de voz, pela mensagem, pelo silêncio que virou muro? Já olhou para alguém querido e percebeu que a raiva afastou vocês mais do que qualquer discussão? Se sim, este episódio não é sobre filosofia. É sobre cura, força, presença, disciplina. Você não está aqui para se tornar um poço de calma artificial. Você está aqui para se tornar alguém que, mesmo sentindo o fogo da raiva, decide não se queimar com ele. Se esse tema já está tocando algo em você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora. Assim, você não perde os próximos episódios da série O Método do Gladiador Estoico e ajuda esse conteúdo a alcançar quem também precisa treinar o próprio fogo. Lembre-se, você não é o que sente, você é o que escolhe fazer com o que sente. E a raiva, quando domada, não desaparece. Ela se transforma em clareza, em foco, em respeito silencioso.
A seguir, você vai entender como a raiva se forma e se repete, em ciclos que te prendem emocionalmente. Vamos abrir o mecanismo por trás da fúria e te mostrar onde exatamente interromper o processo. A raiva vai continuar tentando te dominar, mas depois deste episódio, ela não terá chance. A raiva não chega do nada. Ela vem como um caminho emocional. Ela tem causa, gatilho, impulso e quase sempre um arrependimento final. Mas a maioria das pessoas só vê o final da cadeia. A explosão, a mensagem atravessada, a porta batida, a resposta seca ou pior, o silêncio cheio de veneno que afasta em vez de resolver. O estoico moderno não espera a raiva dominar para perceber que ela chegou. Ele aprende a identificar o ciclo completo da raiva e, mais ainda, aprende exatamente onde ela pode ser interrompida. Porque é isso que vamos fazer aqui. As 3 fases do ciclo da raiva. Vamos por partes. A raiva não é um evento isolado. Ela é uma sequência. Uma reação em cadeia. E se você entender essa sequência, você ganha o poder de cortar o fio antes da explosão. Fase 1. O gatilho. Quando algo toca o seu ego, toda raiva nasce de uma percepção de ameaça. Alguém te desrespeita, ignora, te interrompe, te contradiz na frente de outros, desconsidera seu esforço, viola algo que você acredita ou defende. Não importa se a ameaça é real ou não. O que importa é que sua mente interpreta como ataque. E o ego, esse sentinela ferido, levanta o escudo. A temperatura interna sobe, os músculos tensionam, o rosto se fecha, o tom interno muda. Esse é o primeiro momento e o mais importante, porque aqui você ainda tem o controle. Se você agir agora com consciência, você desarma o ciclo. Mas se deixar rolar, a coisa vai para a segunda fase. Fase 2, a reação. Quando você solta o impulso, essa é a fase da explosão, do tapa verbal, do recado irônico, da mensagem atravessada, do silêncio gelado. Você não quer resolver, quer vencer, quer ter a última palavra, quer mostrar superioridade, ou simplesmente quer ferir de volta. Aqui você já não está mais no comando. Você entrou no modo automático. A emoção assumiu o volante e seu pensamento está a serviço do ataque. Nessa fase, mesmo que a reação seja pequena, aos olhos dos outros, ela drena energia, rompe vínculos, contamina o ambiente e, como você sabe que passou do ponto, vem a próxima fase. Fase 3. A culpa. Quando a lucidez volta tarde demais. Passada a tempestade, sobra o cansaço. Você se escuta dizendo: eu não precisava ter falado daquele jeito. Poderia ter esperado. A verdade é que fiquei descontrolado. Agora já estraguei. Esse é o preço da raiva mal gerida. Ela cobra depois, e cobra caro. E o pior? Ela começa a virar rotina. Você se irrita com tudo, reage a pequenas provocações, se culpa, pede desculpas e repete. Sem perceber, você criou um ciclo emocional destrutivo, um looping de raiva, reação, culpa, nova raiva. O que a filosofia estoica faz com esse ciclo? Ela ensina o gladiador mental a interromper o ciclo logo na primeira fase. O estoico observa o gatilho e pensa: isso que estou sentindo é raiva surgindo. Ela quer crescer, ela quer me controlar. Mas eu não sou a emoção, eu sou quem decide. Esse tipo de pensamento, repetido e ensaiado, muda o padrão cerebral. Você não elimina a raiva, você recusa ser governado por ela. Sêneca dizia: a raiva começa como um erro de interpretação, depois vira um erro de conduta e, por fim, um erro de caráter. E é verdade, quem vive sob o comando da raiva vai se tornando amargo, controlador, rude, perde o respeito das pessoas sem nem perceber, fica só ou cercado de tensão. Mas há outra forma, a forma estoica, e você já está no caminho.
A seguir, você vai entender o que os estoicos realmente faziam com a raiva. Você vai descobrir por que reprimir ou explodir são dois erros e qual é o caminho do meio que transforma a raiva em ferramenta, em presença, em comando interno. Vamos estudar juntos a raiva estoica, fria, calculada, útil e 100% sob seu domínio. Quando falamos em controlar a raiva, a maioria das pessoas pensa em duas opções extremas: suprimir tudo, fingir que não sentiu, engolir seco, sorrir por fora e adoecer por dentro, explodir, falar alto, mostrar quem manda, despejar tudo em quem estiver por perto. Só que ambas são reação. Ambas te afastam da sua força. Ambas colocam a emoção no comando. O estoico, no entanto, segue por um terceiro caminho, o caminho do gladiador silencioso. Ele não reprime, mas também não explode. Ele transforma, canaliza, usa. Ele faz da raiva uma lâmina, afiada, mas controlada. O que os estoicos pensavam sobre a raiva? Vamos direto à fonte. Sêneca, o mais profundo dos pensadores romanos sobre esse tema, escreveu: a raiva é uma loucura momentânea. Ela faz o sábio esquecer da sabedoria, o justo cometer injustiças, o poderoso tornar-se ridículo. Para Sêneca, o problema da raiva não era a existência dela, mas o domínio que ela exercia sobre o homem despreparado. Ele afirmava que a raiva era uma emoção baixa, descontrolada, infantil, e que ceder a ela era prova de fraqueza, não de força. Epicteto ia além. Quando você se irrita, é porque entregou o controle ao outro. Você se torna escravo do comportamento alheio, ou seja, a raiva rouba sua autonomia. Você reage como um marionete emocional, age para provar algo, para se proteger, para se vingar, e toda vez que age assim, você perde território interno. Mas o estoico sente raiva? Sim. O estoico sente tudo o que qualquer humano sente, só que ele não deixa a emoção tomar decisões por ele. A raiva, para o estoico, não é inimiga. Ela é matéria-prima, bruta, selvagem, mas aproveitável. Imagine a raiva como ferro derretido. Se você deixar sem forma, ela queima e escorre. Mas se você moldar com paciência, técnica e tempo, ela vira espada. O impulso é bruto. A resposta estoica é lapidada. Qual é o caminho estoico diante da raiva? Perceber a raiva imediatamente. Você precisa ser rápido no auto-reconhecimento. Não deixar a emoção crescer sem nome. Dizer a si mesmo: estou com raiva. Sinto o corpo esquentar, a mandíbula travar, a mente se estreitar. Esse reconhecimento é a primeira linha de defesa. A consciência acende a luz. E no claro, o impulso perde força. 2. Não agir até recuperar o centro. Essa é a regra de ouro. Jamais responda sob o efeito da raiva. Não tome decisão. Não envie mensagem. Não confronte. O estoico atrasa a reação. Respira. Silencia. Observa. Como um guerreiro que recua um passo não por medo, mas por estratégia. Redirecionar a raiva para a ação construtiva. E aqui está o ouro. A raiva tem força, tem energia, tem impulso. Mas o estoico não joga isso fora. Ele usa, ele escreve, ele treina, ele corrige, ele avança com mais foco. A raiva vira combustível para a ação lúcida. Exemplo: você sente raiva de um desrespeito no trabalho. Ao invés de gritar ou engolir, você recua, se reorganiza e entrega um resultado tão impecável que o desrespeito fica sem argumento. Você não gritou, você dominou. O que acontece quando você segue esse caminho? Você começa a perceber uma coisa rara: o respeito silencioso. As pessoas não sabem explicar, mas passam a te tratar diferente, com cuidado, com escuta, com atenção, porque você não reage como todos. Você não se abala por qualquer ruído. Você se move com intenção e isso é percebido, sentido e mais ainda admirado.
Você está dentro de uma série que não traz só ideias, traz prática, caminho, postura. Agora, vamos aprender a técnica mais importante da série até aqui, a pausa da força. Um método simples, imediato e estoico para interromper a raiva no exato momento em que ela começa a subir. Você vai dominar o instante crítico, aquele que separa a explosão da clareza, e quando dominar isso, a raiva nunca mais vai te usar. Imagine a cena. Alguém diz algo que te fere, um tom de voz atravessado, um gesto de desprezo, um comentário feito só para provocar. Você sente a raiva subir, mas pela primeira vez você não explode. Você não responde no impulso, não se fecha, não devolve a provocação. Você pausa e nesse espaço de segundos, você muda o jogo. Essa é a técnica número 1 da série de hoje, a pausa da força. Porque força de verdade não é revidar mais rápido, é ter poder para parar e escolher o próximo movimento. O que é a pausa da força? É uma técnica de interrupção emocional estoica. Você não briga com a raiva, você também não reprime, você retarda a resposta. Você abre um espaço consciente entre o gatilho e a reação, e nesse espaço você recupera o controle. Qual a origem da técnica? A inspiração vem diretamente de uma das frases mais repetidas do pensamento estoico moderno, atribuída ao filósofo Viktor Frankl, mas em perfeita sintonia com Epicteto. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher, e nessa escolha está a nossa liberdade. Essa pausa, mesmo que de apenas 5 segundos, pode impedir uma explosão, uma palavra destrutiva, uma ruptura. E mais, ela pode te posicionar como alguém que domina a si mesmo. Por que ela funciona? Porque a raiva cresce em um ciclo acelerado. Pensamento, emoção, corpo, ação, consequência. Quanto mais rápido esse ciclo gira, menos controle você tem. A pausa quebra esse ciclo. Ela interrompe a corrente elétrica, te coloca de volta no centro. Quando usar? Durante discussões no trabalho, diante de uma provocação familiar, quando uma crítica te atinge no orgulho, quando sente o corpo reagir com tensão, calor ou aceleração. Não importa o lugar, importa a escolha. Como aplicar a pausa da força? Passo a passo. 1. Reconheça o sinal da raiva. Você precisa treinar seu corpo para reconhecer os sintomas antes da explosão. Sinais comuns: tensão nos ombros, maxilar travado, respiração mais curta, calor no rosto ou pescoço. Aquele pensamento automático, eu vou responder, a simples frase interna, isso é raiva chegando, já acende a luz da consciência. 2. Comando de contenção mental. Assim que reconhecer, diga internamente, pausa. Não agora, não no impulso. Eu decido quando e como. Frases curtas, fortes, memoráveis. Esses comandos funcionam como travas mentais. Você bloqueia o reflexo e assume o comando. Respiração estoica, 10 segundos. Neste momento, faça 3 respirações profundas, conscientes e lentas. Inspire pelo nariz, 4 segundos. Segure, 2 segundos. Expire pela boca, 6 segundos. Faça isso discretamente, onde estiver. Esse pequeno gesto altera seu estado fisiológico, reduz a adrenalina, te devolve presença. 4. Escolha, silenciar ou responder com intenção. Agora você tem 2 opções estoicas. Silenciar com postura. Mantenha a coluna reta, o olhar calmo e diga nada. Deixe o outro se perder no próprio impulso. Responder com clareza. Use uma frase neutra, firme e sem carga emocional. Exemplos. Prefiro conversar sobre isso com mais calma depois. Não vou reagir a isso agora. Entendo sua opinião, mas não vou entrar nesse tom. Você sai do ringue sem parecer fraco. Pelo contrário, você impõe respeito sem levantar a voz. Treinamento da técnica.
Você pode e deve treinar a pausa da força fora das situações críticas para que ela se torne automática. 2 formas simples. Simulação diária. Ensaio mental. Visualize situações que costumam te irritar. Imagine a cena, o tom de voz, o corpo esquentando. Agora pratique a pausa, a respiração, a frase de contenção. Repita mentalmente todos os dias. Gatilhos de ambiente real. Escolha pequenos momentos do dia para treinar o atraso da resposta. Alguém te corta no trânsito. Alguém fala algo atravessado. Algo dá errado inesperadamente. Nesses momentos, aplique. Pausa, respira, decide. Se essa técnica te mostrou o poder de parar antes de explodir, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não é mais escravo da resposta automática. Você está se tornando alguém que escolhe. E isso é liberdade. A seguir, vamos aprender como redirecionar fisicamente a energia da raiva, porque o corpo guarda o que a mente não resolve. E um gladiador estoico precisa saber como descarregar tensão sem perder presença. Vamos explorar o redirecionamento físico estoico. Você não vai mais somatizar, vai transmutar. Você já sentiu o corpo reagir antes mesmo da mente processar? A respiração acelera, o punho fecha, o maxilar trava. Você sente o sangue correr mais rápido e parece que algo dentro quer sair. Há força, mas você segura, engole seco. Finge que não sentiu, só que a energia continua lá, presa. O corpo absorve o que a mente não libera. E a raiva que você não solta vira tensão acumulada. Dor nas costas, enxaqueca, pressão alta, irritabilidade constante, insônia, amargura silenciosa. É por isso que, neste capítulo, você vai aprender a técnica do redirecionamento físico estoico. Uma forma de descarregar a raiva com dignidade e clareza, sem se reprimir e sem machucar ninguém. A verdade é simples. O corpo é o palco da emoção e a raiva é movimento. Se você não libera, ela encapsula. Se você explode, ela fere. Mas se você redireciona, ela se dissolve. O que é redirecionar? É usar o corpo de forma estratégica para dissipar o excesso de energia causado pela raiva. Reprogramar o estado emocional com ação física consciente. Reforçar o domínio mental com movimento e respiração. O estoico moderno não é só mental. Ele treina o corpo como extensão da sua lucidez. Quando aplicar essa técnica, depois de uma discussão onde você ficou em silêncio, mas saiu fervendo por dentro, quando foi provocado e segurou a resposta, mas sentiu o corpo travar. Ao sentir raiva que não pode ser expressa no momento, exemplo, com chefe, clientes e familiares, sempre que sentir a energia da raiva acumulando no peito ou nos músculos. Como aplicar o método em 3 etapas. 1. Retirada estratégica. Saia do ambiente. Vá ao banheiro, a uma sala vazia, caminhe até o estacionamento. Não para fugir, mas para treinar. Respire fundo, mantenha a coluna reta e repita mentalmente. Essa energia não vai me dominar, eu vou conduzi-la. Você está assumindo o volante. O 2. Movimento de liberação. 2 a 5 minutos. Aplique um ou mais desses movimentos físicos. Todos são silenciosos, discretos e funcionam com perfeição. Alongamento de tensão. Eleve os braços acima da cabeça com força. Respire e solte lentamente. Gire. Os ombros para trás 10 vezes. Massageie a nuca e a mandíbula, locais de raiva reprimida. Alongue os punhos como se estivesse descarregando a tensão das mãos. Contração e soltar. Técnica estoica adaptada. Feche os punhos com força por 5 segundos. Segure a tensão. Depois, solte de forma consciente, junto com uma expiração profunda. Repita 3 vezes.
Caminhada rápida de contenção. Dê passos largos e firmes por 2 minutos. Cada passo é uma escolha de comando. Visualize a raiva sendo liberada com cada passo. Você não está descontando, está liberando com inteligência. 3. Reprogramação corporal. 1 minuto. Agora, com a atenção dissipada, você muda seu estado. Feche os olhos por 30 segundos. Visualize o que causou a raiva e repita: eu não sou o que senti. Eu sou o que fiz com o que senti. Finalize com uma postura neutra, ombros para trás, queixo alinhado, respiração estável. Essa postura comunica ao cérebro: o caos passou, o comando voltou. Essa técnica serve para quê? Impedir que você leve o veneno da raiva para a próxima conversa. Evitar que a raiva somatize no corpo e vire doença silenciosa. Aumentar seu autocontrole em ambientes onde não é possível reagir. Reforçar sua identidade. Como o gladiador estoico que sente, mas escolhe. Um aviso importante: não despreze o poder dessa prática só porque ela parece simples. O que é simples, quando feito com disciplina, se torna arma de precisão. Você não precisa de 1 hora de meditação. Você precisa de 2 minutos de consciência corporal real. E isso você já tem. Você está aprendendo a usar o corpo como instrumento de presença e não mais como depósito de ressentimento. Agora vamos aprender uma técnica mais reflexiva, mas igualmente poderosa: a conversa imaginária com o ofensor. Inspirada em Epicteto, você vai aprender como falar com quem te feriu sem confrontar diretamente, e como isso liberta a raiva emocional sem precisar brigar. Existem situações em que você não pode responder, por respeito, por hierarquia, por estratégia, ou simplesmente porque você não quer descer ao nível do outro. Mas isso não significa que você não sente. A raiva te invade. Você imagina 1000 respostas, recria a cena 10 vezes, dorme pensando, acorda pensando, e o ressentimento se acumula, porque embora você tenha se calado por fora, por dentro, a guerra continua. E é aí que entra uma das técnicas mais discretas e mais poderosas do método estoico: a conversa imaginária com o ofensor. O que é essa técnica? É um processo guiado de liberação emocional silenciosa. Você simula uma conversa com a pessoa que despertou sua raiva, mas sem que ela esteja presente. Você fala, responde, reage e depois se liberta. Essa prática é profunda, porque não se trata de desabafar como uma válvula emocional aleatória. Se trata de dar voz ao que foi negado e encerrar a cena dentro de você. A origem estoica dessa técnica: Epicteto dizia: fale com sua mente como falaria com um homem difícil. Dialogue com sua razão como se estivesse diante do seu opositor, não para convencê-lo, mas para que você não se convença da raiva. Os estoicos entendiam que a repetição silenciosa da ofensa dentro da mente é uma prisão, e que, muitas vezes, a libertação acontece no plano simbólico, não no físico. Essa conversa não serve para o outro, serve para você. Quando usar essa técnica? Quando não há espaço para diálogo com a pessoa real. Quando o tempo passou, mas a raiva ficou. Quando a ofensa foi grave demais e ainda dói. Quando você sente que precisa dizer o que não foi dito, mas com honra. Como aplicar a técnica passo a passo. 1. Encontre um ambiente seguro e reservado. Sente-se de frente para uma cadeira vazia. Ou, se preferir, escreva em um caderno como se escrevesse uma carta. Você está criando um espaço simbólico de expressão. Respire fundo, feche os olhos, visualize a pessoa, sinta a raiva subir, não reprima, mas também não alimente. 2. Fale ou escreva o que você gostaria de dizer, com calma, sem censura, mas com honra. Exemplos: você me feriu e eu deixei isso me afetar por muito tempo.
Suas palavras mexeram com meu orgulho, mas eu não sou seu reflexo. Eu senti raiva, mas hoje eu escolho o silêncio que me fortalece. Não se preocupe com a lógica, preocupe-se com a libertação. Você está limpando, esvaziando, encerrando. 3. Feche com uma frase de comando estoico. Depois da descarga emocional, você precisa selar a conversa. Exemplos: não carrego mais essa história. Eu sigo com presença. Ele segue com o que plantou. Minha paz vale mais do que estar certo. Essa frase é a trava final. É o ponto onde o ressentimento para de viver em você. Repetição e refinamento. Você pode repetir essa técnica mais de uma vez. A primeira conversa pode sair confusa, emocional, carregada, mas aos poucos, você vai perceber que a carga diminui, que você não precisa mais repetir, que a ofensa perde o peso. E isso significa apenas uma coisa: você se libertou. Por que essa técnica funciona? Porque ela une 3 pilares estoicos. Consciência: você nomeia o que sente. Autoridade: você dá voz ao que ficou preso. Escolha: você decide como encerrar o ciclo. Você não precisa mais fingir que não sente, mas também não precisa ferir para se aliviar. Essa técnica te entrega um canal limpo e, mais importante, discreto. Ninguém precisa ver, só você precisa sentir o efeito. Se essa técnica fez sentido para você, se você já viveu o peso de uma conversa não encerrada, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora mesmo. Você está aprendendo a resolver guerras silenciosas com honra e comando. Isso é treino de gladiador mental. A seguir, vamos te mostrar como construir um ritual noturno estoico para descarregar toda a raiva acumulada do dia antes que ela vire tensão crônica. Você vai aprender a encerrar cada dia com lucidez e leveza, como quem limpa a mente antes de dormir. Você termina o dia cansado, mentalmente esgotado, fisicamente tenso e emocionalmente cheio de pequenas irritações que você não verbalizou, cheio de conversas que te deixaram desconfortável, cheio de autocobrança, microfrustrações, olhares atravessados e falas que ficaram ecoando. Você deita para dormir, mas o corpo não relaxa, a mente não para e a raiva, mesmo silenciosa, te acompanha até o travesseiro. O nome disso? Resíduo emocional. E ele destrói sua energia com o tempo. Não aparece no exame de sangue, mas aparece no seu humor, na sua paciência, no jeito seco de responder, na sensação de que a vida está sempre pesada. É por isso que os estoicos, e agora você, praticam um ritual simples, mas profundamente poderoso: a descompressão estoica noturna. O que é esse ritual? É uma rotina de 10 a 15 minutos, feita no final do dia para liberar a raiva contida sem explodir, revisar os eventos do dia com clareza, não com culpa, restaurar sua presença interna antes de dormir, encerrar o dia com consciência e autoridade. Marco Aurélio fazia isso. Escrevia todas as noites, revisava seus pensamentos, decisões, erros, não para se punir, mas para reajustar o próprio caráter. Ao final de cada dia, interroga a tua alma: o que fiz de bom? O que tolerei sem razão? Onde fui injusto? Sêneca. Os estoicos tratavam o fim do dia como um templo, um momento de limpeza da mente, como quem afia a espada depois da batalha. Como praticar o ritual, passo a passo. Encontre um canto silencioso, pegue seu caderno ou use as notas do celular se for necessário. Acomode-se, respire fundo e comece. 1. Escreva o que ainda te incomoda. 3 minutos. Liste os eventos do dia que deixaram algum tipo de eco emocional. Pode ser uma frase, um gesto, uma ausência, uma crítica, um olhar. Escreva sem filtro, mas sem drama. Não é para reviver, é para liberar. Exemplos. Senti raiva na reunião quando me cortaram. Fiquei com vontade de responder aquele comentário,
Me irritei com meu filho, mas segurei. Escrever é como tirar a armadura do dia. Você não precisa ir dormir carregando isso. 2. Pergunte a si mesmo. 2 minutos. Depois de escrever, olhe para cada item e aplique estas 3 perguntas. Isso ainda precisa ser resolvido. Ou só reconhecido? Isso me define. Ou me ensinou algo? Eu quero dormir levando isso comigo? Se a resposta for não, escreva a liberação. Eu libero, eu entendo, eu encerro. 3. Respiração estoica de limpeza. 2 minutos. Feche os olhos. Sente-se com a coluna ereta. Respire da seguinte forma. Inspire 4 segundos. Nariz. Segure 4 segundos. Expire 6 segundos. Boca. Pausa 2 segundos. Faça isso por 2 minutos. Enquanto respira, repita mentalmente. Eu me esvazio do que não preciso carregar. Essa respiração desacelera o sistema nervoso, traz o corpo para o presente e silencia a raiva acumulada. 4. Reescreva o dia com comando. 3 minutos. Agora que a carga emocional foi liberada, olhe novamente para os acontecimentos e reescreva o que você escolhe lembrar. Hoje, em vez de raiva, tive domínio. Fui provocado, mas não explodi. Senti tensão, mas escolhi silêncio. Errei, e já sei como corrigir. Você está reorganizando a sua narrativa interna. O estoico não mente para si mesmo, mas também não se condena. Ele corrige com firmeza e segue com leveza. 5. Encerramento com frase de alinhamento. 1 minuto. Feche o ritual com uma frase que sirva de encerramento do dia e preparação para o próximo. Exemplos. Tudo o que eu precisava viver hoje já foi vivido. A raiva não dorme comigo, só a presença. Eu descanso com lucidez e acordo com comando. Repita a frase 3 vezes em voz baixa ou mentalmente. Então, vá dormir. Leve apenas o que você decidiu carregar. Benefícios do ritual estoico noturno. Você dorme com o corpo relaxado e a mente clara. Diminui insônia causada por ruminação ou tensão emocional. Reduz o acúmulo de micro-raivas ao longo da semana. Melhora sua capacidade de observar, em vez de reagir. Eleva sua identidade. Você dorme como um gladiador que encerrou o combate, não como um soldado ainda lutando por dentro. Você está aprendendo a limpar sua mente como quem cuida da própria espada. E isso é disciplina interna. Agora, vamos colocar tudo isso em prática em situações reais. Você vai ver como aplicar o método estoico da raiva no trabalho, na família, e até naqueles momentos em que você está sozinho com a própria mente. É hora de entrar na arena da vida real. Você já ouviu tudo. Você entendeu a raiva, estudou os ciclos, aprendeu técnicas. Mas agora é hora de ver como isso funciona no campo de batalha real. Porque a raiva não surge só nos momentos dramáticos. Ela aparece nas pequenas tensões, nos atritos diários, nos comentários inocentes que cutucam uma ferida antiga, nas situações onde você se sente desrespeitado, mas não pode mostrar. A seguir, vamos aplicar tudo o que aprendemos em 3 arenas reais: liderança, família e trânsito emocional. Aquele estado mental onde ninguém vê, mas tudo está pegando fogo por dentro. Arena 1. Liderança. O respeito silencioso diante do caos. Você é líder ou ocupa uma posição de comando e um colaborador te desafia em público com ironia. Não sei se essa é a melhor ideia, mas tudo bem. O chefe decide, né? Você sente a raiva subir. A sala te observa. Seu ego quer responder na hora, mas você é estoico. Você aplica a pausa da força. Respira, olha com calma e responde com clareza. Vamos focar na solução. Depois discutimos o formato. Ou, prefiro alinharmos isso a sós. Você não entra no ringue, você muda o ritmo e mostra que comando verdadeiro é autocontrole, não imposição.
Depois da reunião, você aplica o redirecionamento físico estoico. Respira, caminha, solta a tensão. E à noite, escreve no ritual noturno. Hoje me testaram. Eu escolhi. Presença. Resultado. Você preserva a autoridade sem perder o respeito e ainda sai mais forte. Arena 2. Família. Provocação disfarçada de preocupação. Almoço em família. Aquela tia, sogro, irmão. Alguém solta a frase. Você trabalha demais, né? Devia cuidar mais da sua vida pessoal. Até hoje nada de casamento? Que estranho! Não vai visitar mais a gente, não? O tom passivo-agressivo, a crítica disfarçada, a comparação velada. Você sente o veneno. A raiva se esconde no desconforto, mas o estoico não reage com ironia. Ele reconhece o gatilho e escolhe não entrar no jogo. Você responde com neutralidade. Cada um tem seu tempo. Estou em paz com minhas escolhas. Ou apenas sorriso leve. E mudança de assunto intencional. Você aplica ali a técnica da substituição estoica. A opinião do outro não define o meu caminho. O respeito começa pelo silêncio que escolho manter. E quando chega em casa, você aplica a conversa imaginária com o ofensor. Escreve o que gostaria de dizer. Libera, encerra. Resultado. Você protege seus vínculos sem se violentar por dentro e mantém o próprio centro intacto. Arena 3. Trânsito emocional. O caos dentro de si. Você está sozinho. O dia foi difícil. Ninguém te ofendeu diretamente, mas você está impaciente. Qualquer coisa te irrita. A mente acelera. A vontade de responder qualquer coisa de forma ríspida aparece o tempo todo. Esse é o trânsito emocional interno. A raiva aqui é difusa, sem rosto, sem causa específica, mas real. Nessa hora, o estoico não ignora o estado. Ele observa e atua. Você pausa, vai para um canto, faz o exercício de contração e soltura dos punhos. Solta a respiração, repete. Hoje está denso, mas eu não preciso ser denso com ninguém. O meu estado não tem o direito de contaminar o outro. Ao chegar em casa, você faz o ritual estoico noturno. Escreve, hoje a raiva veio sem forma, mas eu mantive a forma. Resultado, você não projeta no outro o que é seu. Você assume o próprio caos e o transforma. O que todos esses exemplos mostram? Que o método estoico não é teórico, é um manual de ação, uma ferramenta de presença, lucidez e respeito interno. Você não precisa mais engolir raiva e adoecer, explodir e se arrepender, reagir no impulso e perder o controle. Agora você tem ritual, técnica, treinamento, identidade. Você está colocando em prática o que poucos têm coragem de treinar, o domínio silencioso da raiva. A seguir, você vai consolidar tudo o que aprendeu em um código estoico da raiva transmutada. 5 princípios, simples, claros, para carregar todos os dias como um escudo interno. Você chegou até aqui, com presença, com atenção. Você atravessou sua própria raiva, reconheceu, controlou, redirecionou. E agora é hora de selar, de gravar em você os princípios que vão te acompanhar em cada provocação futura. Porque o verdadeiro estoico não vive decorando frases antigas. Ele cria um código interno de conduta, um norte, um escudo, uma linguagem emocional própria. E é isso que você vai receber agora, o código estoico da raiva transmutada. 5 princípios simples, diretos, imutáveis, para lembrar no calor da discussão, na tensão da reunião, no silêncio da culpa, na noite pesada, porque nesses momentos não é o que você sabe que te salva, é o que você repete até virar quem você é. Princípio 1, a raiva é um mensageiro, não um mestre. Toda vez que sentir a raiva chegando, pense, ela veio me mostrar algo. Mas não veio para decidir por mim.
A raiva pode indicar injustiça, desconforto, ultrapassagem de limite. Mas ela não pode comandar. Você escuta o alarme. Mas quem decide o que fazer é você. Princípio 2. O que não é dito deve ser descarregado com honra. A raiva engolida adoece. A raiva explodida destrói. Mas a raiva elaborada liberta. Você tem ferramentas. A conversa imaginária, o diário noturno, a respiração estoica, o redirecionamento físico. Não vá dormir com o que o outro deixou em você. Você é o dono da casa mental. Princípio 3. Quem pausa, domina. Quem responde no impulso, está servindo à emoção. Quem pausa, respira, espera, observa. Já venceu metade da batalha. Seja no trânsito, na família ou no trabalho. Lembre-se, minha pausa vale mais do que a urgência do outro. A minha pausa é meu poder em ação. Princípio 4. Nem todo ataque merece resposta, mas todo ataque merece clareza. Você não precisa sempre responder, mas precisa sempre manter a consciência de quem você é. Não confunda postura com passividade. O estoico impõe respeito sem fazer alarde. Minha ausência na briga é minha maior presença. Meu silêncio pode ser mais firme que o grito do outro. Princípio 5. Eu sou o que faço com o que sinto. Esse é o coração do método. Você pode sentir tudo, mas só vai se tornar aquilo que você escolhe praticar. Sentiu raiva? Ótimo. Reconheceu? Excelente. Agora, o que você fez com isso? Se transmutei em clareza, eu venci. Se devolvi veneno, eu retrocedi. A cada escolha, você está construindo o guerreiro que será lembrado. Esses são os 5 princípios. Esse é o seu código. Guarde, leia, repita, escreva num papel, grude no espelho. Use como mantra nos momentos de tensão. Você não precisa decorar nada, porque se treinar, isso vai virar você. E agora me escuta com atenção. Você não terminou um vídeo. Você iniciou um novo modelo de reação emocional. Você agora sabe o que fazer com a raiva. Você tem clareza sobre o ciclo da raiva, técnicas estoicas de contenção e liberação, estratégias reais de aplicação no trabalho, na família e dentro de você. E agora, um código pessoal para carregar todos os dias. Você não vai mais reagir como antes, não porque não sente, mas porque agora você escolhe. E se esse vídeo te fortaleceu de alguma forma, se ele te deu estrutura, técnica ou liberdade, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa série não é só conteúdo, ela é um caminho, uma disciplina, um treinamento de elite para mentes que não aceitam mais serem dominadas. E agora comenta aqui embaixo. Qual desses 5 princípios mais te tocou hoje? Se não souber o que escrever, digita apenas: a raiva não dorme comigo. Assim saberei que você ficou comigo até o fim e que você é parte da tropa estoica que está se formando aqui. E no próximo episódio da série O Método do Gladiador Estoico, vamos falar sobre respeito silencioso, como inspirar autoridade, admiração e firmeza sem levantar a voz. Você vai descobrir o poder da linguagem não verbal estoica e como a postura certa muda o ambiente sem dizer uma palavra. Você já domina a raiva. Agora, vai dominar o espaço. Nos vemos no próximo episódio.